Mas você é um homem macho, amém? Mas humilde. Porque Deus dá graça aos humildes. Como eu faço com a Beth há 43 anos, nós fazemos isso, contamos nos livros, fizemos isso com nossos filhos. Pergunta para ela, eu não sei que hora tu vai chegar em casa, talvez não faça essa pergunta hoje, senão tu não dorme. Pergunta para ela, meu amor, o que eu tenho feito que te entristece? O que faz falta para que eu te ame como Cristo tem me amado? Eu tenho ministrado a palavra na tua vida? Você se sente segura do meu lado? Meu irmão, não faz essa pergunta hoje. Amanhã vai numa livraria, compra naquele caderno universitário de 100 folhas, aquelas canetas 4 cores, porque vai terminar uma, depois tu usa outra cor. Mas ouça, irmão, horas, porque ela vai ter muita coisa a te dizer, verdade ou não, irmãs? Sim ou não? Não precisa ter medo, eles não vão bater em vocês hoje. Hoje, não. Sim ou não? Sim. Claro, a mulher é sensível. Vamos ler alguns textos, irmãos, que nos dão algumas dicas sobre como vão ser as famílias nesse tempo do fim. Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre isso? O que acha, meu irmão? Quantos veem que há um investimento infernal sobre os casamentos? Que o governo que saiu, glória a Deus por misericórdia e graça de Deus da nossa nação, entende? Temos hoje a oportunidade de restaurar a família no plano de Deus. Depende de mim e de você, não depende de governo, depende de nós, mas hoje a gente tem mais liberdade para isso. Quantos veem que é um investimento infernal sobre os pais não influenciarem seus filhos? É o governo que determina, são as escolas que determinam, o tempo integral que determina. Quantos veem que há um investimento infernal sobre a ingenuidade, o pastor orou antes, sobre a ingenuidade das crianças, sobre a apologia de gênero e sexualidade da infância? Meu Deus! E os seus filhos? O que você está fazendo pelo seu casamento e pelos seus filhos? Olha o que a Bíblia diz, irmãos, para nos advertir sobre esse tempo. Primeiro texto que eu quero ler para vocês é Efésios 1, do 3 ao 5. Efésios 1, do 3 ao 5. Esse é um dos textos que dá base ao nosso livro Paternidade através da Humildade. Esse texto é um dos textos base desse livro. Deus é Pai desde antes da fundação do mundo. Gálatas, Efésios. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Eu não vou detalhar aqui, eu quero dar ênfase no que deve nos chamar a atenção para esse momento profético. Porque Deus nos escolheu nele quando? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente nos amado. Ei, bota a mão no teu coração agora, fecha os olhos. Quando é que Deus te escolheu, querido, querida? Quando? Uau! E te escolheu para quê? Para ser santo e irrepreensível. Como? Adotando como filho. Não vou entrar em detalhes. No livro Paternidade eu explico com detalhes. Essa palavra é uiotesia. Uios é filho
biológico, é filho natural. A nossa natureza de pecado, mas Deus nos adota com a natureza de santidade dele. Uau! Quando é que Deus te chamou? Quando é que Deus te escolheu? Para ser o quê? Filho, para ter o DNA do Pai. Por isso, irmãos, aí eu comecei a entender todo o projeto de Deus. Por que Deus criou o universo? Por que Deus criou a terra? Por que Deus criou na terra um lugar chamado Éden? E que Deus criou? Tudo que Deus criou, Ele disse, haja, e tudo tornou a existir. Mas quando foi criar o homem, Ele formou do pó da terra. Na palavra no original ali, Ele deu forma, Ele colocou as mãos, e ali Ele soprou o seu espírito, e esse espírito colocou a natureza de Deus no homem. Do homem tirou a mulher. Eu explico isso naquele livro Restaurando a Família pelo Plano de Deus, com detalhe. E do homem Ele tirou a mulher, aí com o mesmo DNA, assim como um transplante. Agora foi o contrário, do mesmo natureza do homem Ele tirou a mulher, e agora os dois, homem e mulher, macho e fêmea, a imagem de Deus. Aí Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis, multipliquem, encham a terra. Do que? Filhos de Deus. Se você vai lá em Mateus 4, quando fala do batismo de Jesus, aí começa a falar a genealogia de Jesus. Aí diz Jesus, filho, como se pensar, filho de José, e vai puxando toda a genealogia, chega até Adão, né, de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Uau! Toda genealogia natural, Deus sempre manteve no natural uma genealogia até José, mas Jesus foi gerado pelo Espírito, o mesmo da criação, soprado no homem. Não teve o esperma. Agora, por meio de Jesus, João 1, vocês já leram várias vezes, João fala a mesma coisa, aqueles que nele creram, não nasceram da carne nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Então, todo o projeto de Deus recomeça que quando alguém aceita Jesus na sua vida, entrega a sua vida para Jesus, o Espírito habita nele, mas com um projeto, o mesmo, o da criação, que você, casado com uma filha de Deus, vai reproduzir o que, irmãos? Filho de Deus. Mas o que é que nós estamos reproduzindo? Aí eu quero ler com vocês João 14, 1 a 3. João 14, 1 a 3. Jesus falando desse momento em que Ele vai buscar. Ele estava com o Pai, está lá bem claro em João 1, nos versículos 1 e 2, Ele estava com o Pai, toda a criação. Quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem. Quem é que estava junto? É plural, façamos. Aliás, disse Deus, singular, a iniciativa foi do Pai, mas na hora de fazer, ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. João 1 fala bem claro, ele estava, tudo foi criado por meio dele. E aqui então ele está dizendo, olha, eu vim, mas eu vou voltar, porque eu quero levar vocês para onde? Não se perturbe o coração de vocês, João 14, de 1 a 3. Não se perturbe o coração de vocês, creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu, uau, há muitos aposentos, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar, aonde? Na casa do Pai, porque Ele é Pai desde quando? Desde antes da criação do mundo, olha só. Depois, vai continuar sendo o Pai. Apocalipse 21, versículo 7, bem claro. Aí Deus diz, eu serei o seu Deus, tu serás meu filho. Aquele que vencer, eu serei o seu Deus, será meu filho. Ele será o meu filho. Uau! Depois do milênio, depois de tudo. Vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Aonde? Na casa do? Por quê? Porque Ele estava com o Pai em toda a criação.
Ele viu o coração do Pai criar o homem, a mulher, o casamento, para se reproduzir. Eu tenho um estudo que eu faço sobre entendendo e restaurando o Éden. Não dá para crer que Deus desistiu do Éden para o homem e para a mulher. O lugar geográfico lá no Iraque não existe mais. Mas o ambiente continua sendo marido e mulher e Deus. Esse é o Éden que Deus quer restaurar na vida de cada casamento aqui, irmãos. Esse é o Éden. Éden significa lugar de prazer, lugar de delícia. Eu vou voltar para casa, não aguento a hora de chegar em casa, abraçar minha esposa. É o meu Éden. E o papai lá olha, oh, que coisa linda. Agora se sai brigando, volta brigando, não tem vontade de ir para casa. Ou entra frio, sai gelado. Misericórdia. Isso não é casamento de filho de Deus. Eu sei que aqui não acontece isso. Talvez só de Itapema para baixo, né? Aleluia. Amém, queridos? Quantos querem morar na casa do Pai? Mas para morar na casa do Pai, nós temos que viver o projeto do Pai aqui na terra. Não tem como. Se você não ama casamento, não ama família, não dá o devido valor que Deus dá, Ele vai levar para morar? Nós vamos ver no final. Agora eu queria ler com vocês alguns sinais que mostram, Mateus 24, que mostram como é sério e como é predito na Bíblia, que tudo que nós estamos vivenciando é bíblico, é um sinal para nos advertir que Jesus está voltando e nós não podemos estar enquadrados nessas coisas que a Bíblia nos adverte. Quantos querem subir para a casa do papai? Quantos? Quantos querem viver o Éden aqui? Uau! A Beth e eu fazemos já 15 anos, agora final do ano vamos fazer 15 anos que nós estamos sozinhos de novo, todos os filhos casaram. Nós estamos em plena lua de mel, irmãos. Só que a diferença é que não tem mais cavalo, e nem potrinho, como ela falou, porque ela não monta cavalinho aqui não. Mas você entende o que ela falou, eu também entendo, entende? Nós vivemos o Éden, irmão. Meu Deus do céu, todas as viagens praticamente que a gente faz, nós viajamos juntos. Viajamos Brasil, fora do Brasil, sempre juntos, ministramos juntos, porque nós somos um. Entende? Um respalda o outro. Não consigo viver sem essa mulher. Verdade. Não temos pressa para chegar em Blumenau hoje. Vamos lá. Mateus 24, do 10 ao 14. Você está anotando? Tá? Mateus 24, 10 ao 14. Olha só o que diz aqui, ó. Falando desse tempo do fim, dessa volta de Jesus. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Olha só. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Eu pergunto para vocês, está acontecendo isso hoje? Uau! Vocês sabem o que significa adultério, a palavra no original? A palavra de raiz é moixos. Moixos no original é infidelidade a Deus. E moixal é adultério, que não é porneia naquele texto de Mateus 19, que alguns usam esse texto fora de contexto para servir de pretexto para tanta sem vergonhice. Não, lá é porneia, não é moixal. Moixal é adultério. A moixos é a infidelidade a Deus. Moixal é infidelidade a Deus e ao cônjuge. Então, quando eu estou traindo o meu cônjuge, já traí Deus. Por quê? De quem é o projeto do casamento? Então continua, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão. Olha quantas igrejas, irmão, meu Deus do céu. 12, é isso que eu quero dar ênfase agora. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, então qualquer um vai ser salvo? Eu sou evangélico, sou pregador, faço sinais, prodígios, maravilha, profetizo. Ei, Jesus vai dizer, nem conheço vocês, porque praticam a iniquidade.
Por causa da iniquidade, o amor esfria. Sabe, onde é que está a iniquidade hoje? Pega o teu celular aí. O meu ficou ali no momento trago no bolso para mostrar. Hoje, tu tem acesso a tudo no celular. Bota aí 100, 200. Esse tempo fui na casa de um casal, tinha mais de 600 canais de televisão. Cara, passamos um final de semana, não deu nem para conversar direito, é só televisão. O aumento da maldade faz o amor esfriar. Tenho vídeo sobre tudo isso. Aí tem que ser no seminário, no retiro, para a gente poder mostrar tanta coisa. Como é que estão teus filhos? Qual é o tempo que tu dedica com eles e qual é o tempo que tu dedica com o celular? Com a televisão? Qual é o tempo que tu dedica com a sua esposa ou com o seu marido e o tempo que tu te dedica no celular? Nós mesmos, irmão, temos que lutar com isso, lutamos muito. Porque nós cuidamos de muitos casais, pastores no Brasil, fora do Brasil. E pelo WhatsApp hoje, meu, sala amargo. Toda hora é socorro bem presente na tribulação, parece o 19... Como é que é o bombeiro lá? A ambulância do bombeiro? 193 que seja, 193 toda hora. Nós estamos tentando, não conseguimos ainda, de não entrar no quarto com o celular, senão ainda tem alguma coisa para responder. E aí, se não cuidar, o amor vai esfriar, irmão. Tem casal que até para fazer relação com ele, fica um no lado do outro na cama, meu amor, que está hoje? Hoje o quê? Já nem sabe mais o que é, que nem se lembra mais. Não vou ministrar sobre isso hoje, outro dia ministro. Tem até um sexômetro lá, que de acordo com a intensidade vê o nível do relacionamento matrimonial. Uau! Meu irmão, o amor vai esfriar. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar até o fim no quê? Indo na igreja, cantando, pregando, tendo ministério. Não. Que perseverar até o fim no amor. Se não ama, não conhece a Deus, nem vai subir com Deus. Desliga mais o celular, desliga mais a televisão, curtam, olhem mais um nos olhos do outro, abracem um ao outro, tenham um tempo um com o outro, como a Beth falou, nós tirávamos retiro, até hoje nós fazemos isso, para rever a nossa vida, rever o nosso casamento, tire tempo um para o outro, olha nos olhos, diga eu te amo para os seus filhos, para você, enquanto é tempo, senão vai ficar fora, irmão. Se você aceita que esse é o padrão normal, vai ficar fora. No final eu vou ler um versículo que deixa bem claro isso. Pegue comigo agora, aonde vai acontecer esse esfriamento do amor? Aonde? Lucas 17. Desculpe, eu estou assim bem... que eu prefiro, em vez de pregar muito, botar mais textos dentro do mesmo contexto. Amém, querido? E não usar um texto fora do contexto para servir de pretexto. Então, podia estar explicando cada coisa. Isso aqui, num culto, não é isso. Tem que ser um final de semana aí. Mas daí, tem que ser que nem aquele menininho lá, dá na canela. Então, Lucas 17, Jesus vai explicar muito bem aonde está esfriando o amor, irmãos. Assim como, o que é que une um casal? Normalmente, o amor. O que é que desune um casal? Parabéns, meu irmão. Te revelou a carne, não o Espírito. Tá? Glória a Deus. Lucas 17, versículo 26. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Olha só, o que aconteceu naquela época, vai lá em Mateus 6. Aliás, Gênesis 6. 27. O povo vivia comendo e bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. Em outras palavras, aqueles que estão casando-se, dando-se em casamento, Jesus vai voltar e eles
Ninguém entendeu? E eles vão ficar fora. Se você já pensou em se divorciar, ei, se você já está no Facebook, no Instagram, com um relacionamento virtual com alguém, cuidado. Vai ficar. Ei, se você já falar em separação, divórcio, ei, vai ficar. Agora, consciente, quem fez isso inconscientemente, porque não conhecia a verdade, fez na ignorância, Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Mas agora, João 12, 49, 50 e 51. Eu não vim para julgar o mundo, não estou falando de mim, Jesus falou isso, tá? Eu não vim para julgar o mundo, mas vim para salvá-lo. Dá um aleluia? 1, 2, 3, yes! Tá, eu vou dizer 1, 2, 3, tu diz um yes. 1, 2, 3, yes! Jesus veio para salvar o mundo. 1, 2, 3, yes! Aleluia! Mas ele também disse, mas as palavras que eu tenho dito, estas julgarão no último dia. Se você conhece a palavra e não pratica, primeiro, sua casa vai cair. Segundo, a sua eternidade está em risco. Principalmente no assunto que mais revela o coração de Deus como Pai. Qual é o assunto? Qual é? Família, casamento. Uau! Então, versículo 28. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando, olha tudo que está acontecendo hoje, irmão, plantando e construindo. 29, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Sodoma acontecia o quê? Homossexualismo. Não cuide, queridos, da educação dos seus filhos. Eu vou citar bem por cima esse banner aqui, Efésios 5. Marido, não assuma como cabeça da sua casa. Há uma tendência, mulher continua como macho da casa, e o marido como, não tem trejeito, mas isso chama-se emasculado, não é efeminado. Efeminado é o homem com trejeito, emasculado é o homem que já não tem mais característica de homem. Defensor da família, protetor, aquele que dá direção, cabeça. Há uma grande probabilidade que seus filhos sejam homossexuais, porque as imagens de homem e mulher estão invertidas em casa. Ele perde sua identidade sexual. A gente explica isso nos livros ali. Olha só. Homossexualidade vai deixar muita gente fora. E 30. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Uau! Está claro ou não? Por essas características, estamos ou não estamos no fim? Sim ou não? Está te dando um frio na barriga? Se Jesus voltar hoje, você vai ou você fica? Para pensar. Como é que está o teu relacionamento no casamento? Teu relacionamento com Deus em primeiro lugar. Para. Irmão, não vão brincar. Muitos são os chamados, poucos os escolhidos. E se os dias não forem abreviados, até os escolhidos. Ei, a porta é? Para ser evangélico a porta é larga, espaçoso é o caminho, mas para ser filho de Deus a porta é estreita, difícil é o caminho que conduz à vida, poucos os que entram por ela. Ei, de que lado você está? Você imita os outros ou imita o modelo da Bíblia, o modelo de Deus, de casamento, de família? Ei, acorda. Ei, quando eu faço acorda, não é suicídio, tá? Vou contar uma historinha bem rápida. Lá na serra, onde nós temos a casa,
no começo nós não tínhamos a internet em casa, aí eu ia num vizinho, eu tinha a internet dele e ia lá dar uma atualizada, né? No WhatsApp, inclusive foi lá que eu recebi a notícia do falecimento da minha mãe na época. E aí, estávamos lá, a Beth e eu e o nosso filho mais velho, de repente ouvimos numa casa abandonada lá, socorro! 2 vezes, socorro! Aí o filho, o que é isso, pai? Vamos ver. Pulamos a cerca lá, aí o meu filho disse, pai, vai em casa buscar carro, alguma coisa deve estar acontecendo. E eu vou lá ver o que é. E ele foi lá, tinha um rapaz de 28, 29 anos, pendurado num cabo de eletricidade, já nas últimas. Meu filho, felizmente, é forte, não tão bonito como o pai, mas pelo menos forte, né? Levantou, o cara tirou, nós levamos de carro lá no bombeiro, chegou lá, o bombeiro de mais 1 ou 2 minutos, teria ido. Esse rapaz está me evangelizando, inclusive onde estava na serra, convidei ele para vir lá em casa, mas estavam fora. Irmão, os índices de homicídio estão crescendo. O que é isso? Falta de estrutura familiar, falta de pai e de mãe. Uau! 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3. Foi uma experiência marcante na nossa vida, cara. E eu conheci o rapaz porque ele tinha trabalhado na construção da minha casa. Fui ver, já era crente, já era presbítero numa igreja, abandonou tudo. Aquele dia que ele se enforcou era o dia do 1 ano de aniversário da filhinha dele. Mas estava envolvido com outra mulher, a mulher não quis mais ele, resolveu dar cabo da vida dele. Todo mundo pegou? Também vou dar uma lidinha por cima, só para a gente se localizar no momento em que nós vivemos. Saiba disto, de que tempo está falando agora? Diga bem forte, mais forte, está falando agora dos? Será que nós estamos vivendo esses dias? Os homens, aliás, virão tempos terríveis. Os homens serão egoístas. Irmãos, olha para mim. Isso aqui não está falando do mundo. Vocês vão ver que no final, no versículo 5, está falando dos evangélicos. Gospel. É moda agora. Num tempo era perseguição. Hoje é moda. Os homens serão egoístas. Dentro da igreja, do que se chama igreja. Avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos. Ei, olha só agora, desobediente aos pais. Até 25 anos atrás, era raro isso daqui. Filho de crente ser uma criança desobediente. Faz um aniversário só de filhos de crente. Tem que botar a polícia em volta. Terror. E os pais acham tudo bonitinho. Misericórdia do brother. Vamos lá. Desobediente aos pais. Olha só como nós estamos no fim mesmo. Ingratos. Ímpios. Olha só o versículo 3. Sem amor pela família. Algumas versões dizem sem afeto natural. Ei, aonde é que se desenvolve o afeto natural? Aonde é que se mata o afeto natural? Quantos de vocês aqui, meus irmãos, nunca receberam um abraço de pai, nem de mãe? Pelo contrário, receberam tanto coice, tantas palavras de maldição. Nos últimos dias, sem amor pela família. Será que os teus filhos estão sendo criados assim? Sem afeto natural? Sem amor pela família? Irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem,
traidores, de novo, precipitados, soberbos, olha só agora, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade. Opa! Está falando de quem aqui agora? De quem? Aparência de piedade, sou evangélico gospel, mas negando o seu poder. Dizem que são crentes, dizem que vão na igreja, alguns dizem que são pastores, mas não tem crédito na praça. É uma vergonha no meio da família, porque brigam mais do que cão e gato, como casal. Filhos mal educados, têm aparência de piedade, mas negam o poder da palavra, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E aí termina dizendo: afaste-se desse também. Pergunta: ei, por esse texto, estamos nos últimos dias? Por esse texto, você está incluído nesses? Se você é jovem, é filho desobediente? Se você é pai, você está criando filhos desobedientes? Irmãos, é irritante. Hoje vê os pais mais novos, vai numa mesa: filho, quer isso? Não quero. Tá bom. Filho, quer isso? Não quero. Filho, quer isso? Não quero. Para, a criança tem que decidir. Ensina a criança no caminho que deve andar. Não, vai comer. Me lembro que o nosso filho mais velho, pensa no cara chato. Ele vivia dizendo: pai, eu não gosto de... Lembra de alguma coisa, Beth? Chuchu, eu não gosto. Se dissesse eu não gosto, e a maioria nunca experimentou. Só os meus filhos fizeram isso. Eu sei que os filhos de vocês nunca fizeram isso. Pai, eu não gosto de abóbora. Então vai comer só abóbora, meu filho. Se não comer abóbora, não come. Ai, pai, eu vou vomitar, não tem problema, que volta quentinho, e tu toma de volta quentinho, mas vai comer. E interessante, eu profetizava, eu dizia: filho, vocês não sabem o dia de amanhã, vocês não poderão estar em lugares que vão ter que comer o que vocês nunca imaginaram. Tem que treinar agora. E dito e feito, esse mais velho foi estudar no México, 2 anos, fez Instituto Bíblico lá, onde o Marcos Witt se formou, né? Hoje ele tem o Instituto Bíblico dele, Christ for the Nation. Teve 2 anos lá, comeu o que ele nunca imaginou. O outro é missionário na África, de vez em quando mostra umas fotos comendo rato. Eu fui lá 2 vezes, meu Deus, a Shima, todo mundo bota a mão e... todo mundo, e tu sabe onde que andou aquelas mãos. Tu vê lá os irmãos, ei, estão entendendo, irmãos? Filho tem que ser criado com disciplina, como a Bíblia diz. Você tem que ensinar, senão vão ser filhos desobedientes, eles mandam nos pais. Você vai ver, o cabeça das casas hoje, a maioria são os filhos, pequenos. Não aqui, é claro. Olhem só agora Malaquias, capítulo 4. Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Chega em Mateus, capítulo 1, volta 2 ou 3 páginas. É Malaquias, são os 2 últimos versículos do Antigo Testamento. Esse versículo também eu aprofundo ele naquele livro, a paternidade através da humildade. Aqui tem segredos profundos. Pastor, quando nós estávamos tomando aquele café na tua casa, que tu citou isso, o Espírito Santo disse: é essa a direção. Aí, tem pais aqui? Quantos são pais? Agora, mulheres, baixem o braço, porque a palavra pai aqui é ab. Ab é a mesma palavra da raiz aba. De novo, o homem representa a paternidade de Deus.
como no Novo Testamento, no grego é pater. Pater, Deus, pater, pai humano. Hebreus 12, etc. Tá? Hebreus 12, etc. O pai representa Deus. Olha só o que está falando aqui agora. Para nós homens. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias lá de Blumenau. Antes do grande e temível dia do Senhor. Uau! De novo no mesmo contexto. E ele fará com que o coração dos pais, pai homem, se voltem para os seus filhos. E o coração dos filhos se voltem para os seus pais. Preste atenção agora, irmão. Do contrário, como acontece hoje, talvez na sua casa, eu virei e castigarei a terra com maldição. O que é a maioria, a grande maioria dos filhos de crente nos últimos 20 anos, 15, 20 anos? O que é? Vocês já viram fotos da igreja, do grupo de adolescentes, por exemplo, de 5, 10, 15 anos atrás? Já viram? Quantos estão hoje no caminho? Quase nenhum. Aonde é que estão os filhos desses crentinos? Maldição na terra. Estão nas drogas, no homossexualismo, no tráfico. Não tráfego, né? Se estiver no tráfico ainda está bom, né? Tráfico. Ei, eu enviarei o profeta Elias. E ali não diz, e eu farei com que o coração dos pais se volte. Ele fará. Se o que eu estou pregando para você e não mexer no teu coração, pai. Porque tu tem que ouvir o homem, aqui está falando o homem. No espírito do profeta Elias. E quando é que o profeta Elias veio? No tempo de Jezabel. Está passando, eu gosto de assistir lá na Record. Até assinei o Play Plus lá, porque a gente não tem a noite, sempre está ocupado, para ver, aprender mais. Uau! A maioria das irmãs hoje são Jezabel. Se você não para pensar, minha irmã. E os homens verdadeiros Acabe. Irmão, acabe com isso. Assuma a tua posição, já vou ler agora em Efésios 5, assuma a posição, Deus vai cobrar de ti, minha irmã, entrega os pontos, senão não vão subir, irmão. Profeta Elias, para esse tempo do empoderamento da mulher, do feminismo, uau, a mulher é independente do homem, ela não depende mais do salário do homem. O pior é que muitos jovens casam pensando no salário da moça. Misericórdia, então não case, cara, banana. E quando não se encosta, né? A mulher tem uma boa profissão, então vou casar, porque daí eu vou ficar que nem aquele na rede, né? É que eu estou, o que tu está fazendo? Não, eu estou aqui esperando passar a vontade de trabalhar. Quem é que vai fazer dos filhos dos crentes, que o pai não assume, verdadeiras maldições na terra? Quem? Quem? Leia, irmão, no texto. Eu virei e castigarei a terra com maldição. Os filhos dos crentes, maldição na terra. Uau, vai! Tem irmão que tem trabalho com drogaditos, drogados, ou vai nos presídios, alguma coisa? Ei, é só pede para eles estatística. Quantos que estão lá que são filhos de crente? Maldição na terra. Por quê? O pai não assumiu a posição. Eu represento a paternidade de Deus. Meus filhos vão ser criados no ensino e na disciplina do Senhor. Efésios 6, 4. Ou no Hebreus, capítulo 12. E tantos outros textos. Homens, tem homem aqui ainda? 1, 2, 3. Só os homens. Irmã, dá uma cutucadinha nele aí para ver se ele é. 1, 2, 3. Voz bem grossa, tá, irmão? Tem homem aqui? 1, 2, 3. Yeah!
que vai cuidar dos seus filhos, educar os seus filhos à maneira de Deus? Isso, as irmãs gostaram, glória a Deus. Depois elas vão pagar uma pizza para mim. Moleque, filho vem pedir uma coisa, vai, fala com a tua mãe. Para, o filho da mãe, é contigo. Entrou em casa, entrou cabeça. Já vamos ver isso agora. Efésios 5. Quem pecou primeiro, Adão ou Eva? Na minha Bíblia não, minha irmã. Quem pecou primeiro? Quem comeu o fruto primeiro? Quem ouviu Satanás? Mas de quem Deus foi pedir conta? Adão. Deus muda? De quem Deus vai pedir conta da sua família? Bate no peito aqui, ó. De mim, aqui tem homem nessa casa, tem filho de Deus. Uau, valeu minha irmã, yes. Efésios 5, aí o pau vai torar aqui de vez. Depois vocês falam que o pastor nunca mais convidar, tá? Só as irmãs que vão querer que ele convide. Versículo 21 de Efésios 5. Sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. E aqui abre o assunto de casamento. Pergunta aqui, quantos têm o coração enganoso e perverso, desesperadamente corrupto? Quantos? Porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso e perverso, desesperadamente corrupto. O meu é, o teu é também? Eu estou agora vai fazer 44 anos que Jesus começou boa obra na minha vida. Mas a minha carne não se converteu, meu irmão. Ela ainda luta contra o Espírito. E o Espírito contra a carne. Eu não dou conta da minha vida sozinho. Agora imagina 2 corações enganosos e perversos casados. Olha a encrenca. Foi o nosso caso. Sei que o de vocês nunca tiveram problema, só nós. Ei, esse texto, sujeitai-vos por temor do Senhor, uns aos outros, essa palavra é upotasso no original, eu abordo isso bem profundo no livro, de novo, Paternidade. Se eu entendo que eu não dou conta sozinho, eu tenho que estar alinhado, que a palavra upotasso é colocar-se debaixo do controle e conselho de alguém. Eu preciso de um homem que seja referencial para mim. Meu pai não foi, eu sou órfão. De um homem que é líder espiritual da sua casa, da sua esposa, dos seus filhos. A mulher precisa de uma irmã que seja referência por temor a Cristo. Agora vai falar por quê? Irmão, não podemos, senão você está moldado ao padrão desse mundo. Você olha para outros e eles são referenciais, mas se tu teme a Cristo, você vai olhar quem tem no modelo de Cristo. Não perfeito, que tu nunca vai achar, mas pessoas, casais que são referenciais. E eu me submeto ao conselho e orientação dele. Eu quero me alinhar ao céu, como eu vejo que esse casal é, essa família é. A Beth e eu não tivemos essa oportunidade, porque nós caminhamos nessa vida e por muito tempo nós não tínhamos ninguém perto da gente, para nos ser referência. Por isso que nós mergulhamos tanto em livros, e na época todos os livros eram americanos. Vocês têm oportunidade de ler livros de gente que vocês conhecem. Vão conhecer os nossos erros, nos livros nós abrimos nossos erros, para que vocês não errem como nós erramos em algumas coisas, amém, querido? Mas falamos das coisas que nós acertamos. Olha só, então versículo 21, sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeite-se, vamos pular, não, está aqui, é a mesma palavra, o potássio. Colocar-se debaixo do controle e do conselho de alguém. Marido. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido,
como ao Senhor. Olha só, irmão, 8 vezes compara Cristo e a igreja, marido e mulher. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça como também, de novo, Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. 24, assim como, de novo, a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Minha irmã, fica tranquila, que o pau vai torar mesmo para os homens. Ei, sabe o que significa cabeça? No original, kefale. Significa cabeça, bate na tua cabeça aí. Não faz mal que se despenteie o cabelo, como no meu. Cabeça que quando tirada, como sentença de morte, tira a vida. Pena capital extrema. 1 Coríntios 11:3, só relembrando, anota aí como texto paralelo. 1 Coríntios 11:3, Jesus foi lá no inferno. Não estou doutrinando, mas creio nisso, irmão. Que quando Jesus foi no inferno, e lá ele tirou a chave da autoridade que Adão entregou para ele, porque Deus entregou para Adão toda a autoridade, para cultivar e cuidar do Éden, e ele entregou, por isso que Deus foi cobrar dele. Jesus foi lá e tirou, e agora ele devolve para o homem. Você pode ser líder espiritual da sua casa, na minha autoridade. Deus é o cabeça de Cristo, é a mesma palavra. Cristo é o cabeça do homem. O que é um homem que não tem Cristo como cabeça? Pelo original, descabeçado. O que é a sentença para a vida desse homem? Morte. Quando esse homem não assume como cabeça da mulher, o que ele está trazendo para essa mulher e para a sua família? Morte. Sentença de morte. Irmãos, isso é óbvio. É só olhar para o lado, se não é olhar para dentro da tua própria casa. E desgoverna tudo. No UFC, no MMA, qual é o objetivo sempre? Um golpe. Um cara gigante, mas um golpe, aonde? O que acontece? O que o diabo está fazendo na tua casa? Tirando o homem da posição que Deus colocou. A casa cai, a morte vem. Agora tudo está comparado à igreja. O que é a igreja no original? Eclésia, 2Ks, eclésia. Essa palavra 2Ks, ek, vem do original kalel, que significa clamor em alta voz. A igreja é Deus clamando em alta voz. Eu quero ser pai. Eu continuo no mesmo projeto. Homem e mulher, filhos de Deus, reproduzindo filhos meus, enchendo a terra. Por isso que a palavra eclésia, com esse prefixo, clamor em alta voz, significa chamados para fora dos seus lares, para um lugar público. Aí depois tem outras também, assembleia, que se reúne para decisões. Só pegam isso, porque para a maioria é vergonha dizer que um líder é pastor e ele nem governa bem a sua própria casa. E a Bíblia diz bem clara, se um pastor, se alguém que almeja episcopado, excelente função deseja, mas é necessário que ele seja marido de uma só mulher, tenha os filhos sujeitos a ele, não a mãe. Sujeitos a ele, tudo dentro do... Deus não foge dos princípios, irmão. E se ele não governa bem a sua própria casa, como poderá governar a igreja de Deus? Não pode, é necessário. Estão entendendo, irmão? Aí pega 1 Pedro 5. Pedro falando como presbítero diz, olha, cuidem do rebanho que Deus confiou a vocês, não como dono, nem por avareza, mas como exemplos para o rebanho. Essa palavra exemplo no original é tipo. Isso eu coloco também no livro Paternidade, através da humildade. Tipo. Tipo é de tipografia. É a chapa que reproduz. O líder reproduz o que ele é. Esse é o princípio da criação. Em 7 versículos, 10 vezes em Gênesis 1, Deus repete a mesma expressão. Tudo que tem vida se multiplica segundo a sua espécie. Um líder espiritual vai reproduzir segundo a sua espécie, tipo. Se ele tem defeitos de caráter, uma família distorcida, vai reproduzir na igreja.
Uau! Está aí ungindo um monte de gente que não obedece os princípios básicos da Bíblia. Quantos estão entendendo, irmãos? Você quer ser parte da igreja de Jesus? Tua casa é o clamor de Deus para que essa igreja seja o que Deus quer. Começa nos casamentos. Marido representa Cristo, cabeça, líder espiritual. A mulher representa a igreja, submissa ao seu marido como ao Senhor. Uau! Quer saber, minha irmã, como está sujeita a Cristo? Vê como é que se trata seu marido. Agora, tem homem aqui ainda? Tem certeza? Tem homem aqui ainda? Olha o que vai falar agora. Marido, ame cada um a sua mulher. Olha só, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Purificando-a pelo lavar da água mediante a palavra, para apresentá-la para si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Eu só vou ler o começo do 28. Da mesma forma, os maridos devem cada um amar a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Quem fala mal da sua mulher? Quem é que faz a mulher? O marido. Como? Como Cristo. Faz isso, meu irmão. Chega em casa, bota lá, em vez de marido, bota teu nome. Giovanni, ame a Beth, assim como Cristo ama a igreja, ama você. Giovanni, entregue-se pela Beth, santifica a Beth, purifica a Beth pelo lavar da água, pela palavra. Giovanni, para que você possa apresentar para ti mesmo e para Cristo, como uma esposa gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, Giovanni, ame a mulher, a Beth. Se eu amo a Beth, eu amo a mim mesmo. Estão entendendo, irmãos? Quantos querem a igreja restaurada? Avivada no amor. Onde é que começa isso? Nos casamentos, que é a base da família. Casamentos desestruturados, família desestruturada, que é a maioria hoje. Igreja não é igreja, irmão, sem esse padrão de família. Pode ter a placa que tiver fora, mas a igreja bíblica é que esses lares lá fora fazem toda a diferença. Posso ouvir um amém? Amém. 1, 2, 3. Yes! Tem homem aqui para assumir a sua posição? 1, 2, 3. Yes! Bata no peito. Ei, aqui tem eu. É eu, como diz a turma. Não, eu vou assumir minha posição. Eu vou buscar ajuda. Eu vou ter humildade de buscar uma paternidade espiritual. Eu não quero mais errar tanto. Eu quero aprender a ser marido, a ser pai. Eu quero ter uma família que vai subir como Noé. Toda a sua família. Uau! Glória a Deus. Agora, praticamente encerrando, irmãos, 1 Timóteo 5. Será que eu leio? Será que eu leio? É muito duro, irmãos. Se a gente entendeu esse contexto, Deus é pai desde quando? Desde antes da criação do mundo. Deus te escolheu como filho desde quando? Deus te colocou num casamento como filho de Deus para quê? Para gerar filhos de Deus. Estão entendendo? Olha só se você não cuida desse patrimônio que Deus confiou. A tua posição dentro desse patrimônio. Versículo 4, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 4. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática. Como? Como que está na sua Bíblia? Cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 4. Primeira coisa,
Se teu pai, se tua mãe te trataram mal, nunca declararam amor, nunca, vamos dizer, te deixaram tantas feridas na tua alma, mas agora tu conhece a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, o amor de Deus, o que você vai fazer? Perdoá-los, e porque você perdoa, você vai lembrar do bem recebido. E tu nunca recebeu um abraço, quem é que vai dar a primeira vez o abraço? Neles. Quem? Quem? Diga mais forte. Eu vou abraçar meu pai, eu vou abraçar minha mãe. Eles nunca declararam amor, mas eu sei que isso agrada a Deus. Agora quem vai dizer pai eu te amo, mãe eu te amo? Quem? Eu quero agradar a Deus. Estão entendendo, irmão? É isso que vai fazer diferença, quem é igreja e quem não é. Estão entendendo, irmão? Faz parte do nosso testemunho como filhos de Deus. E o versículo 8 é muito duro. Mas se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, o que diz a Bíblia? E é pior? Pergunto, quem não cuida da sua família vai subir? Se você não cuida da tua posição de marido, vai subir? Se você não cuida, minha irmã, da sua posição como esposa bíblica, vai subir? Se vocês não cuidam na formação dos seus filhos, vão subir? Se vocês não cuidam de retribuir o bem recebido dos pais e avós, vão subir? Quem quer subir? Por que eu tenho que cuidar da minha família? Do meu testemunho dentro da minha família? Nesse livro Paternidade eu faço um estudo profundo de Efésios. Tem um capítulo dedico inteirinho em Efésios, nas ênfases que tem no livro de Efésios sobre a nossa atitude como filho de Deus dentro da família. Desde o versículo capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e o 6 fala da paternidade, que eu não vou abordar aqui hoje, tem que ser num outro dia. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Pais no Senhor. Quem é teus pais no Senhor? Quantos querem subir, irmãos? Você cuidar da sua família faz ou não faz diferença? Faz ou não faz diferença? Eu queria então desafiar, meu irmão, em nome de Jesus. Muda a partir de hoje. Chegue em casa agora, faça uma pergunta. Primeiro você, marido. Quantos homens temos aqui ainda? 1, 2, 3. Yes! Mas você é um homem macho, amém? Mas humilde. Porque Deus dá graça aos humildes. Como eu faço com a Beth há 43 anos, nós fazemos isso, contamos nos livros, fizemos isso com nossos filhos. Pergunta para ela. Eu não sei que hora tu vai chegar em casa, talvez não faça essa pergunta hoje, senão tu não dorme. Pergunta para ela, meu amor, o que eu tenho feito que te entristece? O que faz falta para que eu te ame como Cristo tem me amado? Eu tenho ministrado a palavra na tua vida? Você se sente segura do meu lado? Meu irmão, não faz essa pergunta hoje. Amanhã vai numa livraria, compra daquele caderno universitário de 100 folhas, aquelas canetas 4 cores, porque vai terminar uma, depois tu usa outra cor. Mas ouça, irmão, horas, porque ela vai ter muita coisa a te dizer, verdade ou não, irmãs? Sim ou não? Não precisa ter medo, eles não vão bater em vocês hoje. Hoje, não. Sim ou não? Sim. Claro, a mulher é sensível. Eu nem falei sobre intimidade, sobre toque, essas coisas. Aí, minha amiga, aí o negócio fica mais feio. Quando a gente era solteiro, vivia abraçado, vivia beijando, declarando amor. Depois que casado, parece que dá AVC no homem. Isso é bíblico, irmão. 1 Coríntios 7, Provérbios 5, tanto, essa palavra ali mais adiante, em Efésios 5, alimenta e dela cuida. Essa palavra no original é tremenda, é manter quente mesmo, é mão boba mesmo. É carinho, é afeto. Aí a mulher se sente segura. Mas faça essa pergunta, se não hoje, mas faça. Se tu é homem que quer começar a assumir uma posição, pergunta para tua esposa o que você precisa mudar. O que você pode fazer para fazê-la mais feliz?
mais segura no teu lado. E depois, se você for macho mesmo, tiver filhinho aí de 3, 4 anos para cima, faça como eu fiz. Senta com eles, tá? Desliga celular, desliga a televisão. A Beth mostra naquele livro Mulher mais Mulher, várias atividades que nós desenvolvemos em casa, na noite da família, culto da família, muitas coisas. E aí, pergunta para os teus filhos. Deixa ele sentado na tua frente, como eu fazia assim, um semicírculo, a mulher e os teus filhos. Senta bem de frente e diz: o que o papai tem feito que entristece vocês? Mas ouça. Talvez a primeira vez estão tão desacostumados que eles são capazes de chamar a ambulância. O pai deve estar doente. Ele sentou conosco, já está doente. Ainda perguntou o que ele pode estar errando. Aí, Evandro deu um AVC nele. Alguma coisa, não, mas não, faz mal. No começo não, mas depois eles vão criando uma liberdade. E essas coisas não vão ser ditas na hora da ira, porque foram faladas em amor. E fica calado, se possível, com um caderninho anota. Depois faz como eu fiz, na frente da Beth, milhares de vezes. Dobrei o verde de minha esposa, ora, eu não sei ser esposo. Ora por mim, eu quero mudar. Ora por mim, por os meus filhos, fiz milhares de vezes isso. Dobrava o joelho na frente deles, dizia: o papai errou de novo. Por favor, ora, eu não sei ser pai. Quando ficar adolescente, eu dizia: eu não sei ser pai de adolescente. Vocês vão ter que, eu vou ter que aprender a ser pai de adolescente, e vocês vão ter que ser adolescente, filho de pai. Porque é uma guerra, filho adolescente. E dobrava o joelho: ora, o papai quer aprender, eu quero mudar. E eles oraram. Muito pode a oração de um justo em seus efeitos. Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai um pelos outros, para que sejais curados. Faz isso, irmão. Sobre tudo que eu falei, guarda isso. Você está se preparando para a volta de Jesus. Vamos ficar em pé? E não vai só você, vai ser toda a tua família. Provérbios 28, 13 diz: o que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Pai, nós confessamos o nosso pecado. Tu és fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Pai, eu quero profetizar que cada casal aqui vai tirar tempo um com o outro, vai fazer essa pergunta um para o outro: o que eu preciso mudar? O que eu não sou a imagem de Cristo? O que eu preciso ser mais o modelo da Bíblia e não o modelo do mundo, amoldado ao padrão do mundo? Deus, eu sei que essa igreja tem esse alicerce, Deus. Eu sei que os pastores aqui querem isso. Deus, e todos nós estamos no caminho. Aquele que começou boa obra em todos nós vai aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo, mas só para os humildes, porque tu resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes, e a tua graça nos basta, porque o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pai, em nome de Jesus, eu quero profetizar casais restaurados, famílias restauradas, igreja verdadeira, como está escrito na Bíblia, com lares estruturados num homem, filho de Deus, numa mulher como filha de Deus, com a natureza de Cristo, e os dois se reproduzindo, filhos obedientes, como filhos de Deus. Em nome de Jesus, profetizo isso, e te agradeço, porque a tua palavra não vai voltar vazia. Eu não ministrei opinião minha, não ministrei palavra sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e poder. A palavra da cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para meus irmãos aqui, é o poder de Deus para serem transformados. Tua palavra é viva e eficaz. Os céus e a terra passarão, mas a tua palavra não passará. Em nome de Jesus. Amém.